Stonehenge é um dos monumentos megalíticos mais conhecidos no mundo, feito com pedras que vão de 2 a 50 toneladas, localiza-se a 125 quilômetros a sudoeste de Londres. Há uma visitação de 1 milhão de pessoas ao ano, 30 mil apenas no solstício. Coloquei na descrição um passeio virtual que você pode fazer em Stonehenge e 30 fatos interessantes sobre a construção. A etimologia da palavra vem do saxão Stanhengen, que quer dizer pedras suspensas. As fases de construção, na figura seguinte, você percebe que são 3 principais fases. Na verdade, a terceira é dividida em tantos outros estágios, mas por essas 3 principais dá para perceber como foi feito. Então a ocupação da área ocorreu em 8.000 a.C., aproximadamente, e em 3.000 começa a construção do monumento com a vala circular. Interiormente essa vala, os Aubrey Halls, que seriam um cemitério para a elite da época. Na segunda fase, que vai de 2.640 a 2.280 a.C., você vê já a colocação das bluestones, as pedras menores de 2 toneladas, e a construção da avenida. Inclusive ali na avenida você tem a Hill Stone, que seria uma pedra utilizada para fins astronômicos. Na terceira fase, então, você tem a colocação das pedras, a sarsen, que são as pedras maiores, os arenitos, que tem de 25 toneladas a 50 toneladas aproximadamente. Essa fase ocorreu de 2.280 a 1.520 a.C. Houve um período entre essas fases em que não houve atividade nenhuma em Stonehenge. Há um link para a visão geral, que é a figura que você está vendo, é uma visão esquemática, com todas as características, os buracos, as valas e as pedras de Stonehenge. Sobre as rochas de Stonehenge, coloquei um link na descrição, onde você pode ver a fotografia de todas elas e características a respeito de cada uma. Na figura seguinte, um estado atual da construção, com em cinza mais claro as bluestones, as pedras menores, pedras azuis, é uma característica que elas têm quando ficam molhadas, e as sarsen, que são arenitos, pedras maiores. Nessa tabela você tem então a descrição do tipo de rocha. As bluestones são um dolerito, a sarsen um arenito e assim por diante. De onde elas foram trazidas? As pedras menores, bluestones, foram trazidas de 240 quilômetros de distância e as menores nas proximidades a 30 quilômetros. Elas pesam de 2 toneladas, as bluestones, e a sarsen pode alcançar até 50 toneladas e mais de 7 metros de altura. Na figura seguinte, você tem uma pedreira de onde foi retirada, foi encontrada recentemente a pedreira das bluestones. Repare que essas pedras, elas formam naturalmente pilares. Nesses afloramentos você tem pilares naturais e permitiu aos trabalhadores da pedreira separarem cada megalito com um mínimo de esforço. Então basta que se insira caibros de madeira nas fendas entre essas pedras e com a chuva ou mesmo a água essa madeira incha e é deslocada uma pedra da face da rocha. Na seta em vermelho você vê inclusive uma pedra que foi trabalhada no local e não foi retirada dali, nesse sítio arqueológico de natureza muito importante para o estudo de Stonehenge. O transporte e trabalho com as rochas e a construção de Stonehenge. Essas pedras, elas foram, as menores, as bluestones, vieram de uma distância muito longa, 240 quilômetros. Há várias possibilidades para isso, inclusive que tenham vindo por mar, pela água, mas isso não fica claro. Não há evidências suficientes. O mais provável é que elas tenham vindo realmente por terra. Elas foram trazidas, assim como vários outros monumentos megalíticos, foram usados trenós de madeira, arrastados sobre troncos e galhos, dispostos como trilhos na frente desse trenó. Poderia ou não haver, inclusive, uma facilitação do transporte através de gordura animal colocada nesses trilhos. Nessa foto você vê o mesmo procedimento utilizado mais recentemente, em 1915, na ilha de Nias, em Sumatra,
o arraste desse megalito feito por uma tribo local. Nessa figura fica mais claro no destaque os trilhos de madeira colocados à frente da pedra e a quantidade de pessoas suficiente para que ela fosse puxada. Sobre a forma como as pedras foram trabalhadas, você vê nessa figura martelos de Sarsen ou Sílex que foram encontrados num campo ao norte de Stonehenge. Os maiores teriam sido usados para lascar e desbastar as pedras, e os menores para terminar e suavizar as superfícies. Coloquei na descrição um relatório de 71 páginas sobre um escaneamento a laser que foi feito das pedras de Stonehenge, evidenciando que algumas foram trabalhadas muito mais do que outras de forma muito mais elaborada. Então, as pedras do lado nordeste e as faces internas dos trilitons centrais foram acabados de forma mais refinada. Triliton são aquelas pedras, duas verticais e uma horizontal em cima. Na figura seguinte você vê uma pedra Sarsen caída, com cristas distintas devido a um processo de moldar a pedra. Não se sabe por que essa pedra em particular foi deixada inacabada. Ainda sobre a construção de Stonehenge, é possível que as bluestones, as pedras menores, sejam de material de reuso, ou seja, elas eram usadas em determinadas regiões como um monumento ancestral, um símbolo de história e identidade de um povo, e depois foram levadas a Stonehenge para fazer essa representação. Coloquei na descrição 2 links a esse respeito das bluestones. Coloquei também um livro muito interessante, The Make of Stonehenge, de Rodney Castelden. Peço que você dê uma olhada. Ainda sobre a construção de Stonehenge, você vê como as pedras maiores teriam sido erguidas e um sistema de encaixes nas pedras foi feito para que elas permanecessem no lugar, como é visto na figura seguinte. E em seguida, como a parte de cima do triliton teria sido colocada, através de andaimes de madeira. Você tem várias lendas sobre Stonehenge. Uma relata que gigantes teriam trazido as pedras da África por conta de suas propriedades curativas, e o mago Merlin as teria colocado no lugar através de levitação. O link dessa história fantástica está na descrição. Na figura a seguir, você vê então um gigante que teria ajudado Merlin a construir Stonehenge. Essa figura ela é datada do século XIV e é a representação mais antiga conhecida de Stonehenge, de um manuscrito de Roman de Brith. Como popularmente se acredita, Stonehenge não foi construída por druidas, que chegaram na região em 256 d.C., quando Stonehenge já estaria em ruínas. Stonehenge foi construída nos anos 50. Há essa teoria da conspiração. Foram feitos restauros em Stonehenge, o link está na descrição. Nas fotos seguintes você vê então esse restauro sendo feito na década de 50, em 1954. E muitas pessoas dizem que Stonehenge foi feito naquela época, o que é contrário aos desenhos que você vê em seguida. Um de 1575, de Lucas de Rio, agora no detalhe. Em seguida, um desenho de 1820, uma foto de 1885 e outra no início da guerra, em 1914. Sobre os usos de Stonehenge. Em 1920 foi feita uma escavação e encontrados muitos fragmentos de ossos nos Arbor Holes, os buracos que estão próximos à vala mais externa. E em 1935, infelizmente, foram todos reenterrados em um buraco só, o de número 7. Entretanto, em 2013 foi feita uma escavação importantíssima na área que os encontrou novamente. 50 mil fragmentos de ossos foram então reorganizados em 63 pessoas, homens, mulheres e crianças, o que evidenciaria eles serem de uma elite do Neolítico. Esse trabalho gigantesco de organização de 50 mil fragmentos de ossos é um exemplo de ciência. Um outro uso de Stonehenge seria como templo religioso e de cura, um centro de cura.
devido às propriedades das bluestones. Sobre as supostas propriedades curativas das bluestones não existe nenhuma evidência, mas elas têm propriedades acústicas muito interessantes. Próximo à pedreira de Bluestone, há uma localidade onde até o século XVIII elas eram usadas como sinos de igreja. Você vê nessa foto uma maquete em escala de Stonehenge, em um estúdio de gravação onde foram verificadas as suas propriedades acústicas, que eram realmente especiais, tanto devido às bluestones quanto à sua configuração circular. Um outro uso para Stonehenge seria como símbolo de unificação cultural. Então, cada povo na região levaria o seu totem, a sua bluestone, até Stonehenge, que ali o representaria. Também Stonehenge foi usado como um observatório astronômico. A precisão desse observatório falarei num vídeo futuro. Então você viu que Stonehenge não foi construído por alienígenas gigantes, não foi um aeroporto para naves espaciais. Eu não entendo porque alienígenas não pousam simplesmente no chão. Precisam de um monumento de pedra para pousar em cima. Está aí, então, esclarecida mais essa teoria da conspiração. Sempre que você se deparar com qualquer explicação para determinado evento, escolha mais racional. Até a próxima.